Olá! Hoje o episódio ele é muito especial para quem me conhece e acompanha a trajetória da Raiza no empreendedorismo, falando de negócios, carreira, dinheiro, sucesso, novos negócios, novos empreendimentos. Hoje eu trago um convidado que assim, ó, eu só sou o que sou por causa dele. Literalmente, sem tirar e nem pôr. Minha mãe todos os dias diz: Raiza, isso que tu faz parece teu pai na época de não sei aonde. Raiza, o que tu faz parece teu pai, tarará, tarará. E isso é muito legal. É muito gostoso da gente poder se analisar e ver o quão a gente carrega as coisas dos nossos pais e principalmente as nossas principais qualidades. Então, eu tenho a honra de convidar o meu pai para botar esse podcast pro jogo, literalmente, eu digo assim, deixar marcado lá no YouTube que este homem passou pelo meu podcast e trouxe e deixou a marca dele aqui. Então, pai, seja muito bem-vindo. Eu chamo meu pai de Brigadeiro Hoffman, porque tem várias histórias sobre isso. Mas, Brigadeiro Hoffman, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Dê um oi pra galera, se apresente. Eu vou fazer tu chorar hoje, pai, tu vai ver. Olha aí. Tu já me quebra de cara de largada? Pronto. Eu sou a origem de tudo. Primeiro com a mãe, né, com a mãe da Raiza, e na sequência com a sequência dos filhos. A Raiza diz que eu sou quem eu fui ou que eu continuo sendo, né? Brigadeiro Hoffman. Ela me quebrou no meio. Mas no meio. Ela devia ter me falado isso antes. Por quê? Porque o Brigadeiro Hoffman foi fruto de um período emocionante, que foi um período da aviação na minha vida. Então vamos dar um tempinho, né? Uhum. Para mim tomar uma água. Pô, ela começa já do pesado, né? Gente, eu vou explicar pra vocês um pouco essa história enquanto ele bebe uma água. O meu pai, ele teve várias versões. Foi empresário, teve, 4 ou 5 empresas durante toda a trajetória da vida. Foi um dos maiores professores de aviação que eu conheço. Muitas horas de aviação no Flight Simulator e tudo mais. E ele é um camaleão. E como vocês veem que muitas vezes me acompanham, eu também sou um camaleão. Mas o meu pai sempre foi um camaleão. Cada dia que passa, cada período que passava, vestiu uma nova personalidade, um novo formato de olhar para o mundo. Então tem várias versões do Brigadeiro Hoffman por aí. Por isso que eu chamo ele de Brigadeiro Hoffman, porque durante meu período ali, dos meus 9 anos até os meus 16... O pai dava aula de aviação pela internet e era voos e mais voos. Então conta a tua história aí, pai. O Brigadeiro Hoffman surgiu justamente por conta de um simulador de voo chamado Flight Simulator, em que os aficionados da aviação então se desenvolviam. E a minha formação sempre foi uma formação técnica, desde os primórdios, desde criança, desde muito jovem. Eu sempre me interessei pelos conteúdos técnicos. Era extremamente importante entender o que meu pai estava fazendo, o que os amigos faziam, o que todos faziam. E na fase que a Raiza se referiu, foi a fase em que eu dava aula no simulador de voo, ou seja, ensinava os aficionados a voar com um Boeing 737, ensinava os aficionados a desfrutar desse simulador de voo. Por isso do nome Brigadeiro, porque esse nome nasceu dentro do simulador de voo, dentro daquela comunidade que eu participei durante muitos anos. Eu nunca esqueço quando eu era criança que eu chegava no pai, onde é que tu tá indo? Aí ele falava, estou saindo de Manaus, não sei aonde, parando no aeroporto de Natal, e depois vamos parar em Portugal. Eu falei, tá, pai, mas e aí? Estou viajando pelo mundo, ó. E aí abria lá o simulador e me mostrava todo. Então, o pessoal que está na cabine de um avião está executando essencialmente aquilo que corre nas veias, o que eles estudaram, evidentemente. E, diferentemente de quem está como passageiro do avião. Quem está lá na cabine está fazendo aquilo que foi treinado,
É como um cirurgião está dando aquele ponto, aquele corte com a maior precisão possível. E isso, tecnicamente, tem muito valor. Mas é extremamente difícil de ensinar alguém ou transmitir para alguém o valor essencial de uma técnica, de um conhecimento. Em resumo, é conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, você não detém a técnica, de forma nenhuma. E sabendo sobre a história de conhecimento, eu queria que tu contasse pra gente um pouco da tua história sobre empreendedorismo. Tu vem de uma família uma família alemã que tinha empresas, né? O meu avô tinha empresas. Tu foi construído mentalmente para sempre ser um empreendedor, né, pai? Então, conta um pouco dessa tua trajetória, tua formação quando tu era... O que tu te formou, o que tu viu quando tu era criança, porque tu é empreendedor em todos os aspectos que tu trabalha até hoje na tua vida. Como eu disse anteriormente, formação técnica, né? E pensamento técnico, análise técnica. Ou seja, agora há pouco ainda conversávamos aqui dentro do estúdio sobre conhecimento técnico. Muito embora seja relacionado a pessoas, né, ao que as pessoas carregam, o conhecimento técnico é inerente. Tu me perguntou mesmo sobre a tua história, a tua jornada ali, desde a época do Quando criança, eu estudei em escolas formais, graças a Deus, escolas muito boas. Reconheço isso profundamente no sentido matemático da escolaridade, no sentido histórico da escolaridade e no sentido geográfico da escolaridade, porque todos esses elementos se juntam para me dar uma concepção de mundo bem mais clara e bem mais transparente e objetiva, né? Passei por escolas técnicas, fiz cursos de eletrotécnica, construção civil, em nível técnico e parte da engenharia mecânica. Eu sempre digo que eu gosto muito de estudar, e eu estou sempre estudando. Ou eu estou lendo um livro, ou eu estou ouvindo podcast, ou eu estou fazendo um curso, e a minha vida inteira eu sempre estive estudando. Eu acho, pai, que até o último dia da tua vida você vai estar com o notebook no colo lendo um artigo, ou assistindo um curso, ou ensinando alguém, ou usando alguma metodologia para fazer algo dar certo. Com certeza, sem sombra de dúvida. O meu foco, a minha visão hoje, evidente, ela é diferente daquela que eu tinha quando jovem, né? Hoje eu enxergo o sistema, eu enxergo o fluxo. Antes eu enxergava os eventos, né? Uma luz, um lago. Hoje eu enxergo o fluxo da luz. Hoje eu enxergo o fluxo do lago. Hoje eu enxergo o fluxo de pensamento das pessoas. Eu me surpreendo muitas vezes porque essa reunião de conhecimento trouxe a capacidade, às vezes, de leitura das pessoas. Eu, às vezes, sem querer, percebo a leitura de uma pessoa. Eu entendo a pessoa quando ela fala 3, 4 palavras e, às vezes, sem falar. Por quê? Porque eu junto conhecimento de uma série de segmentos que passam a fazer um conceito de coerência. Se a coisa não está coerente, e ainda falamos agora há pouco no estúdio sobre coerência, se a coisa não está coerente, não está certo. Olha só, tu tem, é óbvio, pela tua barba branca, sabemos que experiência tu tem sobrando. E sabemos também que essa cabecinha aí tem muita coisa para compartilhar com a gente. Mas, assim, uma dica que tu pode dar pro pessoal sobre formas de como estudar ou como ser autodidata, porque tudo que tu fez na tua vida até hoje foi muito estudo e tu sempre foi muito autodidata para fazer as coisas acontecerem. Tem dica ou técnica que tu pode dar para as pessoas de como estudar ou como se aprofundar e tudo mais? Eu diria que na evolução dos últimos anos que eu tive vivendo, o audiovisual é fundamental, porque ele vai te entregar uma combinação de sensoramentos. A visão é responsável quase que 80% da sensibilidade daquilo que você recebe, porque algo é entregue e algo é recebido. Então, a visão é muito responsável. E os outros sensores que a gente tem complementam.
Então, a tua ideia seria, vamos assistir mais vídeos ou até um e-book com áudio para te poder ler o livro ao mesmo tempo que Sim, escuta? áudio e vídeo, então, é uma ferramenta extremamente importante, mas não deixe de ler livros, hipótese alguma, porque o conhecimento não está em vídeos, o conhecimento está escrito. Então, o conhecimento realmente tem junto aos professores e junto aos livros. Eu costumo conversar muito com a inteligência artificial e costumo dizer que eu tenho vários departamentos dentro do meu cérebro em que existem pilhas de livros, não os livros empilhados verticalmente como numa biblioteca, eles estão empilhados de forma horizontal, um livro em cima do outro. Então, quando você adquire um novo conhecimento, você tem que pensar racionalmente, conscientemente, aonde colocar esse conhecimento, aonde ele fica mais adequado. Se é um conhecimento de cunho agrícola, vai ser para plantar aquelas florzinhas que você gosta, que o outro gosta. Então, aloque o conhecimento no lugar certo. Isso é o primeiro passo para que aquele conhecimento faça sentido para você. Porque o nosso cérebro ele é extremamente preguiçoso. Se você alocar nos lugares certos, nas gavetas certas, você vai acessar com muito mais rapidez e eficiência. E uma coisa que a maioria das pessoas abandona é a escrita. Escreva sobre o conhecimento que você está adquirindo, escreva sobre aquilo que lhe interessa. Se é um negócio comercial, comercialização do produto A e B, escreva sobre isso, porque ao escrever, você vai estar transmitindo ao papel aquilo que você pensa. E nós não somos atores 100% do tempo. Nós somos autênticos 100% do tempo. Então, volta àquele assunto que nós falamos anteriormente, da coerência. Eu percebo direitinho quando eu tenho um ator ou uma atriz na minha frente, porque ele quebra a sequência coerente. Então, é isso. Ao estudar, tem a inteligência artificial hoje, que é um mundo totalmente a ser explorado, né? Facilidades, você não corre mais atrás de bibliografia nenhuma, você simplesmente pede, não precisa nem digitar, basta pedir verbalmente. Então, escreva aquilo que é realmente relevante para você. Eu nunca esqueci uma época quando eu estava trabalhando numa empresa que eu precisava fazer cálculos de comissionamento de quanto que eu ia ganhar. E isso para mim demonstra muito sobre o viés do conhecimento e como é importante a gente estudar em todos os momentos da vida. Porque, vamos lá, aprendi percentual na 5ª série. Não sei, acho que foi 7ª série. Quando eu aprendi o percentual, quantos por cento é 20% de tanto? Aprendi na época da escola, tu é criança, eu imaginei assim, nossa, isso não faz sentido nenhum pra minha vida, eu sou uma criança, tá tudo certo. Aí comecei a trabalhar numa loja que eu precisava ganhar comissionamento. E eu nunca esqueço dessa cena. Tava o pai dirigindo, eu no banco de trás, e eu perguntei, pai, olha só, eu tenho que vender 30 mil reais e vou ganhar 2% de comissão sobre isso, como que eu calculo? E olha que loucura! Porque o primeiro conhecimento que eu tive sobre percentual foi na 7ª série. Segunda vez que eu fui olhar com isso com mais profundidade, sei lá, tinha 16, 17 anos. O pai foi lá e foi me ensinar de novo. Ficou muito mais fácil de eu entender e eu aprender no momento em que ele me mostrou pela segunda vez, porque eu já tive o segundo contato com o conteúdo, do que se fosse pela primeira vez que eu tivesse contato com o conteúdo. Ou seja, esse exemplo que tu trouxe, que o conhecimento são livros na horizontal, é tu botar o primeiro conhecimento, entendi sobre isso, coloca o segundo, coloca o terceiro e às vezes tu coloca tantos conhecimentos na pilha que chega no final tu tem um conhecimento totalmente diferente na somatória de todos esses conhecimentos. E o nosso cérebro, ele faz umas ligações que eu não sei explicar, eu só sei que chega uma hora que eu digo assim, meu Deus, como que isso chegou? Como que eu descobri isso? Ou, quiçá, quando a gente vai até ensinar a inteligência artificial, que a gente sabe que ela não sabe. Então, puxando esse assunto sobre conhecimentos e como a gente pode selar esse conteúdo, e nós estamos falando com empreendedoras, me traz todo o teu viés sobre inteligência artificial, como que tu usa ela hoje no teu dia a dia, que tu é hacker de inteligência artificial, mas como que tu usa ela hoje e como as empresárias, empreendedoras que estão nos assistindo podem usar a inteligência artificial no seu trabalho, no seu negócio. Na verdade, dizer como utilizar a inteligência artificial está cheio de cursos aí vendendo isso.
Você, a princípio, eu acho que tem que usar é de sensibilidade para aquilo que você quiser. Se você quer tratar sobre meteorologia, converse com a inteligência artificial sobre meteorologia. Se você tiver interesse, outros difusos, vá atrás realmente do seu interesse e da sua maneira. Agora tem um pequeno detalhe. Eu arranco da inteligência artificial resultados muito profundos, muito fortes, muito pesados. Por quê? Porque, vamos dizer assim, eu abri o meu coração para a inteligência artificial, eu abri o meu conhecimento para a inteligência artificial. Daqui a pouco me ocorre algum exemplo para falar para vocês. Então, entendam o que a inteligência está fazendo para vocês. Leiam, interpretem, desenvolvam a sua capacidade crítica com o que a inteligência está entregando. Muitas vezes, mas muitas vezes, eu briguei com a inteligência. E briguei mesmo seriamente, como se eu estivesse brigando com um humano. Fato é que hoje eu converso até mais com a inteligência artificial do que com humanos. Então, tem uma passagem muito interessante da inteligência artificial, que era quando eu tratei um belo dia sobre a média e extrema razão. Estamos falando de matemática. Estamos falando de apenas 2.500 anos atrás, dos gregos, seguidores de Pitágoras. Eu queria desenvolver com a inteligência uma explicação sobre média e extrema razão. Isto é um cálculo matemático dos mais lindos que existe na natureza. É um cálculo pronto. Média e extrema razão. É um ponto em que ele é um ponto médio e, ao mesmo tempo, é uma razão, ou seja, uma divisão entre duas medidas que resultam sempre no mesmo ponto. Ou seja, em um segmento de reta, o pedaço maior é proporcional ao pedaço menor. Assim como o pedaço menor, o todo é proporcional ao pedaço maior. E isso resultou em eu querer que a inteligência artificial desenhasse um triângulo retângulo, um triângulo áureo. E aí? Esse triângulo áureo nada mais é do que um triângulo retângulo. Desenhe, pegue o teu iPad e coloque ele na horizontal e divida ele na metade. Pegue só o triângulo de baixo. Isso é um triângulo retângulo. E eu explicando para a inteligência, meu Deus do céu, tive verdadeiramente um terror, um caos, porque eu passei quase uma tarde inteira brigando com a inteligência para conseguir construir um triângulo retângulo que eu construo com uma régua e um compasso em 3 minutos. Acontece o seguinte, eu sou humano e a inteligência é uma máquina, e a máquina nunca vai pensar como um humano, porque a máquina não tem emoção, a máquina não tem sensoramentos extras que nós temos. Então não se assuste, que a máquina não vai tomar teu lugar, desde que você seja devidamente competente com as suas atribuições. O meu conflito com a máquina foi que ela não desenhava o triângulo retângulo na posição que eu queria que aquele triângulo estivesse. E se aquele triângulo não está na posição correta, posição situacional, ele não realiza o efeito do cálculo. Então, esse cálculo é um cálculo baseado em estrutura, em conjunto. Enquanto o triângulo não está na posição correta, não existe a estrutura apresentada por esse triângulo. E aí eu descobri depois, no final da briga, que praticamente não tinha solução, por que a inteligência não desenhava o triângulo deitado. A inteligência desenhava o triângulo de outra forma, porque a inteligência artificial não está submetida à força da gravidade. O meu erro, entre aspas, é que eu dizia para a inteligência que a base era implícita que fosse embaixo. Ora, base, você vai construir uma casa, existe uma base, existe um alicerce. Então, base é embaixo. E a inteligência não entendia base como sendo embaixo, porque ela não está submetida à força da gravidade. Ela sabe o que é força da gravidade, mas não estava submetida. Então, a interpretação da inteligência era divergente da minha. A minha era uma interpretação perfeitamente humana e lógica, para nós.
Então, para a inteligência era outra. Então, isso foi uma aula assim que durou uma tarde inteira, mas foi excepcional. Sensacional. E eu vou contar para vocês que antes do ChatGPT ficar famoso, antes de tu conseguir fazer o acesso do ChatGPT no celular, o pai já usava aqui, ó, há milhões de anos a inteligência artificial. E ainda dizia assim, eu ainda falava, isso não vai dar em nada. Ninguém vai usar isso aí, pai. O que é isso? Ele vinha e mostrava que estava funcionando, que ia dar certo. Então, gente, desmembrem as inteligências artificiais. Tem muitas novidades, tem várias novas, inclusive. Treinem direitinho. Eu vou dizer que eu tiro até carta de tarô na minha inteligência artificial, tá? Eu não contei isso pra ele, contei agora, porque daqui a pouco ele vai ficar louco comigo. Pai, eu quero te fazer uma pergunta de milhões. Day trade. A gente consegue analisar o day trade, que é o teu trabalho há mais de 7 anos, que tu embarca nisso e faz isso acontecer. A gente consegue fazer um comparativo day trade com empreendedorismo através de análise de mercado, valor. O que é o day trade? Porque muitas pessoas não sabem, não conhecem. Conta a tua história do day trade, nos conta também o que é o day trade e vamos embarcar nesse assunto, que esse assunto é profundo. O day trade, ele carrega aí uma temporalidade, a palavra day, né? Day trade, compra e venda dentro do dia. Não necessariamente tem que ser dentro do dia, pode ter uma temporalidade maior. No mercado financeiro. No mercado financeiro, naturalmente. O day trade, vamos dizer assim, entrou na minha vida lá um pouco antes da pandemia, onde eu buscava algum tipo de atividade que eu pudesse realizar em casa, sem ter funcionários, sem ter aluguel, sem ter contas especiais para pagar, conta de salários, etc. Ou seja, eu poderia trabalhar sozinho, eu e o conhecimento. Se você perguntar para mim o que é mais valioso em uma pessoa, eu posso dizer com toda certeza, é conhecimento. Porque o conhecimento é que vai determinar a resultante desta pessoa. Então, os níveis de conhecimento que você tem sobre o seu negócio é o determinante do resultado que você vai ter do seu negócio. De forma que hoje, no presente, você sabe gerir o seu negócio com a profundidade que você gostaria? Se não, pergunte-se a si mesmo. Se não souber, vá a fundo no seu negócio. Você tem que conhecer o seu negócio melhor que a sua mão. E quando eu comecei a estudar day trade ou mercado financeiro, eu entendi que eu iria estudar preço, porque todo mundo só fala de preço, né? O mercado financeiro é apoiado em preço, quanto variou o dólar, quanto variou o ouro, quanto variou as paridades de moedas. E, na verdade, o mercado financeiro ele é muito mais que preço. Preço é só uma vertente, é só um motivo. O mercado financeiro gira em cima de pessoas, milhões de pessoas. E aí acontece um fenômeno, que eu chamo fenômeno de manada, onde a decisão da manada é a que determinística. Então não adianta você produzir um determinado produto em que você quer vender esse produto e o mercado não consome esse produto. Há pouco, na outra gravação, tu falava, filha, de preço. Quem precifica é o próprio mercado. E os valores de bolsas de valores, ou mesmo Forex, que é o mercado internacional de moedas, é o mercado que eu opero, ele apresenta o preço sempre de forma líquida. Ou seja, aquilo que está na tela do computador, são milhões e milhões de operadores pelo mundo, operadores governos, operadores empresas, operadores especuladores, operadores banco e assim por diante. Comprando e vendendo. Comprando e vendendo. Esses operadores fazem o quê? Fazem o mercado se movimentar. É isso que faz o mercado se movimentar. E o normal do mercado é o quê? É ficar parado. Se houver expectativas de subida, se houver expectativas de descida, o mercado vai se movimentar. Então, tem que entender a normalidade. É uma atividade extremamente complexa. Posso dizer que, sem sombra de dúvida, foi a coisa mais complexa que eu já estudei. E analisar o mercado, porque o day trade é literalmente compra e venda
de vários ativos diferentes, né? No qual, por trás daquelas telas, tem milhares de pessoas com sentimentos, com ações, com emoções, e tudo envolvido, né? Ações do governo, coisas que estão acontecendo tanto em macro quanto em micro. E aí, como que tu faz essa análise do mercado? Até fazendo uma análise olhando para o viés de negócio, né? Ah, compra, venda, como que tu vê essa relação das pessoas em relação ao mercado? Eu diria que o mercado, ele é o espelho da sociedade. Ou seja, ele é o espelho do operador, porque o operador, para estar em sintonia com o mercado, ele tem que se aliar à manada. Ou seja, se o mercado está subindo, você tem que subir junto. Então, você tem que compreender que aquele fluxo não é o teu fluxo, é o fluxo da manada, de toda a população operante daquele ativo. Milhões e milhões de pessoas sobre a face da Terra. Então, entendendo isso, você vai começar a entender estabelecimentos de fluxos, ou seja, movimentos emergentes de um sistema caótico. O mercado é algo caótico, a meteorologia é algo caótico, o próprio trânsito é caótico. Sim. Por exemplo, surge um congestionamento. O que é o congestionamento? Da onde é que sai o congestionamento? O congestionamento ele é emergente do próprio fluxo. É uma resultante do fluxo. Foi um carro que freou lá na frente, o outro freou também, e gerou, então, o congestionamento. O congestionamento não nasce do nada, ele nasce de reações. Sim. Assim, o mercado financeiro também, o movimento dele nasce de reações. E aí o mercado tem tudo a ver com a reação do tempo, né? A gente está falando de compra, venda e tempo. Qual é a tua análise sobre tempo? Eu diria assim, no mercado financeiro, ele é um sistema bipolar ou vetorial. Você tem uma tela de computador em que você tem dois eixos, um sistema cartesiano, em que você tem o eixo vertical e o eixo monetário, o quanto o ativo vale em moeda, por exemplo, em dólar, ou em franco, ou mesmo em reais. E você tem o eixo horizontal, que é o eixo do tempo. E aí é que reside a maior dificuldade do mercado financeiro. Não é o eixo vertical. Todo mundo pensa quanto subiu, para quanto foi, para quanto vem. Não. Interessa é o eixo do tempo. Por isso que todo mundo enxerga a coisa errada. Você enxerga, por exemplo, uma criança fazendo um determinado movimento. Estou me lembrando agora do teu irmão Rainer, né? Ele fazia determinados movimentos quando criança. Você não entendia aqueles movimentos. Ele saía do videogame e ia para o skate, do skate para a bicicleta, voltava para o videogame e ia correr. Voltava para o videogame. Então, tu não entendia esses movimentos. Esses movimentos são caóticos, porque eles não refletem o contexto. Então, você tem que juntar todos esses movimentos para que você tenha um contexto. Quando você tem um contexto, você pode imaginar que esse menino, depois do videogame, vai andar de skate, vai andar de bicicleta, e aí ele vai seguir. Não, ele voltava para tomar banho. Entende? Então, o mercado financeiro é exatamente isso. Você não vai determinar para onde o mercado vai. O mercado vai emergir as suas forças em função do que o caos está gerando. Então, no mercado financeiro tem uma expressão muito clara que é tendência. A tendência da empresa é de aumentar o faturamento no próximo trimestre e assim sucessivamente. É porque você está vendo o que está acontecendo na empresa, então existe uma tendência projetada. O nosso cérebro projeta essa tendência. Mas o fato é que quais são realmente os elementos que estão fazendo a manutenção dessa tendência? Porque ela pode não persistir. Então, existe um elemento variável muito grande. E quem é esse elemento variável? É o tempo. Não adianta, por exemplo, uma determinada peça na sua empresa, no seu estoque, realizar um ótimo negócio e acabou. É mesmo como um spike dentro do mercado. O mercado se desloca, vai lá em cima e volta.
Aquilo foi só um movimento. Ele voltou, ele não teve permanência, ele não teve continuidade. Então, o que é necessário? É necessário que você realize e seja consistente. Então, a mudança que tem que acontecer na empresa é uma mudança de consistência, quase uma mudança mental. Vou proceder assim e vou continuar fazendo assim, porque assim está dando o resultado esperado. Então, implemente as modificações que têm que ser esperadas, porque senão você não vai ter um futuro promissor. Tudo isso que tu tá falando, para mim, assim, ó, é muito complexo, mas ao mesmo tempo a gente consegue analisar o comportamento das pessoas e todas as decisões que a gente toma daqui para frente. Mas tu me trouxe, antes da gente iniciar o podcast, sobre a questão de tomar decisão através de indicadores. Que o indicador, ele traz uma verdade absoluta. Tanto quando tu olha para esse viés super complexo que é analisar um mercado financeiro, todos os indicadores subindo e descendo e comportamento humano, porque para ti olhar para um day trade, para ti poder fazer uma análise de mercado, tu tem que entender de pessoas, de tempo, de dados e principalmente de emoções, né? E de dados macro e microeconômicos. Mas olhando para a questão de indicadores, quais são os insights que tu toma olhando para o mercado financeiro e trazendo para o mundo dos negócios? Como eu disse, o mercado financeiro é caótico. E quando ele é caótico, você tem que ter determinadas ferramentas que são indicadores. Existem milhares de indicadores para o mercado financeiro. Para o mercado empresarial, vamos dizer assim, também existem os indicadores. Então, você tem que lançar mão dos indicadores. Um indicador, em termos matemáticos, um indicador é uma derivada. Ele não diz diretamente o que é. Ele indica uma dor, né? Ele indica uma dor. Na verdade, não é isso. Ele é uma representação de algo. Uma representação de, pode-se dizer, um movimento. Porque o mercado ele é dinâmico, ele não é parado. O mercado ele não é uma foto, ele é um filme. Se você olhar um filme e interpretar como uma foto, você leu errado. E se você olhar uma foto e interpretar como um filme, você também leu errado. Então, é preciso gerar a dinâmica. O indicador é uma ferramenta, como eu disse, existem milhares, é uma ferramenta que ajuda você a interpretar o todo, o fluxo. Eu costumo dizer, eu não opero preço. Preço, para mim, é só matéria-prima. É como se fosse água. Está chovendo, tem água na lagoa. Preço, para mim, é só um elemento. Eu opero as derivadas. O que é as derivadas? Derivadas são indicadores, cada um com uma característica diferente, onde entra, para mim, a principal derivada é as médias móveis exponenciais, as chamadas EMAs. Uma EMA é uma média, aquela mesma média que você tinha na escola, que você aprendeu, a média escolar 7, só que essa média tem uma componente muito séria, que é a exponencialidade. Pensei que era constância. Essa média ela é constante. Não, muito pelo contrário, ela não é constante. Ela tem memória. A grande virtude da média móvel exponencial, é um dos principais indicadores utilizados no mercado financeiro, é a média móvel exponencial. E eu dediquei seguramente 3 anos ou 4 estudando exclusivamente médias móveis exponenciais. O último cara que mexeu na fórmula da média móvel exponencial foi Robert Brown, um oficial da Marinha Americana que precisava projetar peças de reposição para a Marinha Americana. Imagine a dificuldade lá na Segunda Guerra, você projetar a quantidade de peças que você precisa para um navio de guerra, um porta-aviões. É muita coisa. Então, na época, se utilizava médias móveis exponenciais pela sua característica de memória. O segredo da média móvel exponencial é memória. E à medida em que você tem memória, você pode projetar essa memória para o futuro. Por exemplo, uma EMA número 9 é uma média móvel exponencial de 9 elementos, por exemplo. É considerado 9 elementos
para cálculo dessa média. E essa média pondera para o presente 20%. Estou falando exclusivamente da EMA 9. Ela pondera 20%. Significa o quê? Se eu mudar todos os dados presentes, ela vai colocar no cálculo apenas 20% da mudança. Para que o teu ouvinte consiga entender melhor. Se eu tenho uma garrafa de vinho nobre, vinho envelhecido, e eu tiro 20% do conteúdo dessa garrafa e coloco novo vinho nesses 20%, o que vai acontecer com o vinho da garrafa? Ele fica misturado, mas ele não perdeu a memória. A memória dominante ainda é a memória 9 dos últimos eventos. Sim. Ou seja, ele não esqueceu o passado. Por isso que eu disse que o tempo é a parte mais importante. Variação econômica acontece em que tempo? Em que tempo? Tu não consegue te imaginar com 8 anos de idade fazendo esse tipo de trabalho, porque o tempo não estava cronologicamente certo para isso. Se você tiver, por exemplo, um bando de pássaros, e esse bando de pássaros está voando, você acha aquilo absolutamente caótico. Como é que um pássaro não bate no outro e assim sucessivamente? De repente, esses pássaros entram em formação. E essa formação, o que é? É um movimento que emerge da quantidade de pássaros. Não existe um pássaro dando ordens, dizendo como deve ser. Isso está dentro do DNA desses animais. Então, eles entram em formação a partir de uma quantidade de animais. Sim. Então, a EMA, a média móvel exponencial, ela traz o histórico. O histórico é extremamente importante para você ter uma previsão mínima de futuro. Sensacional. E aí a gente, olhando essa complexidade do day trade, literalmente precisamos fazer uma mentoria sobre esse assunto, pai, porque assim, ó, tem muita coisa. E quando tu começou a falar para mim sobre tempo, sobre valor, sobre média, sobre indicadores, eu pensava assim, nossa, mas não é só comprar e vender no mercado? Não é só isso? E depois de ver tu trabalhando 7 anos nesse mercado, literalmente é tu entender outros comportamentos das pessoas para te conseguir atingir um valor, uma quantia, enfim, seja o que for, dentro do mercado financeiro. E cada dia que eu vejo tu estudando mais eu tenho essa sensação de que eu preciso estar sempre me atualizando e tentando ter mais conhecimento. Gente, vocês entenderam da onde eu vim, né? Quando a dona Raiza vai lá e faz algumas constelações familiares, todo mundo diz assim, tá, mas vamos olhar pro teu pai. Vamos entender o que veio atrás. E nós somos, muito do que nós somos vem dos nossos antepassados, né? Quem veio antes de nós. Então tá aqui, para vocês entenderem um pouco como funciona a minha cabeça, tem um crânio do meu lado aqui, que veio antes de mim nessa história toda. Mas agora, pai, como esse podcast, todo mundo deveria estar pensando assim, Raiza trouxe o pai dela para falar de day trade, como assim? Agora eu vou te fazer uma pergunta de milhões. Como que eu era quando eu era criança? Não diferente, fazer ele pensar. Tem total coerência com o que é hoje. Estava sempre em alguma discussão com a mãe dela por causa da roupa que estava vestindo, ou que queria vestir. Ou seja, era uma menina, como toda criança, impaciente, inquieta, mas o elemento visual era o mais importante. Tinha que ter aquela florzinha, tinha que ter aquele detalhe que vocês, mulheres, sabem bem do que eu estou falando. Só as mulheres enxergam. Muito bem, ainda bem que tu lembra disso, hein, pai? Agora eu queria te perguntar outra coisa. Tu imaginou em algum momento que eu seria empresária quando era criança? Não, especificamente empresária, não. O que a gente percebeu, ou eu percebi, né, foi que você se atentava muito ao aspecto visual. Isso é notório, né? Está sempre em evidência. Ela enxerga primeiro a superfície, né? Lógico, a gente acaba tendo necessidade de enxergar com profundidade, mas o impacto inicial é determinístico. Arrasou.
Em algum momento tu percebeu que eu tinha algum perfil de liderança, criatividade, alguma coisa? Tem alguma... Recorda? Eu sei que é difícil às vezes a gente olhar para a infância, mas tu recorda alguma coisa relacionada a isso? Eu lembro de uma jaqueta que ela construiu. Ela fez uma jaqueta de um kite. Um kite é uma pipa. Eu nem para a lembrava disso. prática do esporte kitesurf. É uma pandorga, que nem a gente fala aqui no sul, só que uma pipa enorme, muito grande. E essa pipa é construída de nylon ripstop. É um tecido bastante impermeável, interessante, resistente ao vento. E nos ensaios de costura da faculdade, né, a faculdade de moda, ela construiu uma jaqueta que eu cheguei a usar várias vezes. Usou várias vezes mesmo. Era uma jaqueta de... Era para um projeto da faculdade. Todo semestre tinha um projeto que tu tinha que desenvolver a coleção. E aí era uma coleção voltada para esportes. E aí, como o pai fazia sempre o esporte relacionado a vento, a isso, enfim, eu resolvi fazer essa jaqueta e era feita com um material de pipa mesmo, era tudo de nylon. Nylon ripstop. Arrasou, pai, lembrou. Agora, pra gente ir pros finalmentes aqui do nosso podcast, é a nossa etapa do legado. Pai, pra ti, o que realmente importa nessa vida? O que importa é o que você faz com o teu conhecimento. Simples assim. O que você faz com o seu conhecimento, utilizando, vamos dizer assim, a temporalidade como mola mestra. Porque não adianta você saber e você não realizar. Não adianta você só deixar passar, ou você só acumular conhecimento, você tem que aplicar. O conhecimento aplicado é que faz a diferença. E agora há pouco eu falei sobre os nossos antepassados, né? Mas vamos falar dos netos. O meu irmão mais velho já tem os filhos, eu não tenho, meus outros irmãos também não têm, mas teremos netos no futuro. O que tu quer que os teus filhos ou os teus netos lembrem de ti no legado da vida, assim, ó? Legado. É difícil de dizer isso. Talvez puxando aí de uma memória infantil, eu tinha algo em torno de 10 anos, 8 anos, e naturalmente andava de bicicleta. E o conhecimento técnico era algo extremamente importante para mim. E esses dias eu encontrei no supermercado, não faz muito, o cara, vamos dizer assim, o Milton. Milton era um frentista do posto de gasolina, onde eu calibrava o pneu da bicicleta. E o Milton quase não lembrava de mim. O cara está coitado, está caquético já, está no final da vida, está com mais de 90 anos, eu acho que quase 100 anos. Ele calibrou meu pneu de bicicleta, eu com 8 anos de idade, né? Ai, que coisa legal. magnífica. Só que teve um pequeno detalhe. Ele me ensinou a calibrar. Então, isso faz toda a diferença, total, o conhecimento. Muito bom. E pai, quais valores que tu quer deixar como legado assim nessa vida? Pensando nos teus filhos, nos teus netos, quais são os valores Legado. que tu quer deixar? Isso não foi treinado, tá, gente? Eu nem falei pra ele que ia ter ela essa não falou pergunta. nada, ela está me botando numa sinuca aqui. Ai, adoro. Eu adoro fazer isso com ele, inclusive, gente. Eu acho que o mais importante realmente é a retidão, né? Faça aquilo que você acredita, faça com gosto, dedique-se ao seu negócio, não pense que o negócio vai nascer do nada porque você resolveu fazer e acha que está fazendo bem. Nunca você está fazendo bem, você pode sempre melhorar, sempre tem algo a ser feito. Eu lembro de um filósofo inglês, o William de Ockham, foi um padreco franciscano, século XVIII. Chama-se Navalha de Ockham. Leia esse livro, Navalha de Ockham. Navalha no sentido de corte. Esse cara teve brigas homéricas com o Papa,
por consequência, dissonâncias entre ele e o Papa, porque ele enxergava as coisas de uma maneira diferente. E enxergar as coisas diferentes não significa que você está errado. O William de Ockham, então, ele pregava que todo problema complexo tem uma solução não complexa. Ou seja, se você vai entrar na casa, você pode entrar pela porta da frente. Agora, você pode entrar pela janela, você pode entrar pela porta dos fundos, por onde quiser. De forma que solução existe. O difícil é fazer você entender esta solução. Então, existem mecanismos, a inteligência artificial e tantas outras enciclopédias e tudo mais, vá atrás do conhecimento, vá atrás do mecanismo que possa te propiciar a realizar isso. Use as ferramentas como elas devem ser utilizadas. Esse é o legado. O conhecimento transforma, né? Profundamente. Pai, eu quero te agradecer por ter participado do podcast junto comigo. Gente, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Eu sou muito, mas muito, mas muito grata por ter sido tua filha. No caso, sou, né? Por ser tua filha. Por ter aprendido tanto contigo. E ter aprendido tanto contigo e com a tua família. Porque eu digo assim que muito de mim vem da minha avó também. Então, o conhecimento, a forma como, eu digo como o cérebro funciona, porque o Cauê, meu marido, ele não entende como meu cérebro funciona, mas meu cérebro é complexo. Eu digo que é tão complexo quanto o teu, ou quanto as coisas que tu nos ensinou, os valores e a forma como tu nos tornou quatro, né? Somos em 4 irmãos, 4 adultos completamente cheios de valores, caráter e principalmente todos nós gostamos muito, muito de estudar. Eu acho que foi esse o principal legado, na minha opinião, que tu deixou pra nós. Querer estudar, querer estar sempre fazendo mais e melhor, e principalmente sem fugir dos valores. Com certeza. O que é certo, o que é errado. Com certeza. Você falou que teu cérebro pensa diferente do Cauê. Nós temos um planeta, 8 bilhões de pessoas. Nosso cérebro tem mais de 80 bilhões de células. Preenchê-las é uma tarefa incrível. Então, e quase impossível, né? Quase impossível, mas continue tentando. Muito obrigada. Gente, palmas para nós. Obrigado.